Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Mais Saúde, realizado pela ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro. E o tema de hoje é sobre a saúde do homem. Você, homem, está cuidando bem da sua saúde? Por isso, hoje tivemos aqui a entrevista da doutora Angélica, que é oncologista no Hospital do Câncer. E o Paulo esteve nas ruas para saber se os homens andam cuidando bem de sua saúde. Então fique ligadinho porque o programa está imperdível. Momento Mais Saúde ACOM. A partir dos 40 anos, todo homem deve se orientar sobre a necessidade de investigação do câncer da próstata. Já as mulheres, a partir dos 35, devem realizar a mamografia anualmente. E ao iniciar a vida sexual, devem realizar também o preventivo ginecológico anualmente. Momento Mais Saúde ACOM. Contra o câncer pela vida. Para anteciparmos o Dia Internacional do Homem, que é dia 19 de novembro, convidamos a doutora Angélica Nogueira Rodrigues para falar um pouco sobre como fazer com a saúde do homem, como cuidar. Tudo bem, Angélica? Tudo ótimo, e você? Primeira pergunta é que desde a infância, tanto o homem quanto a mulher precisa cuidar da saúde, né? Esses cuidados têm alguma diferença entre homens e mulheres? Na mais tênue infância, os cuidados são bastante parecidos. Especificamente da prevenção de câncer, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, meninos e meninas, desde bebês, precisam cuidar da prevenção do câncer de pele. A gente está num país com alta incidência de exposição solar, né? E o cuidado deve iniciar desde o bebê, masculino e feminino, ao uso de protetor solar 2 vezes ao dia, pela manhã e após o almoço. Esse é o principal cuidado. Outro cuidado do homem é a definição da cirurgia da fimose. O câncer de pênis é um câncer bastante raro, mas é importante saber dele. E mais importante que operar a fimose e decidir qual é a idade de operar, é a higiene cuidadosa do pênis da criança, do adolescente, do adulto, para evitar, porque a má higiene está relacionada com o câncer de pênis. Uma questão que vai chegar, e hoje é diferente da menina e do menino, é que a vacina do câncer de colo de útero, ela já está instituída e deve ser feita para toda menina a partir dos 9 anos de idade, da prevenção do câncer de colo de útero. Hoje a gente sabe que muito provavelmente a vacina contra HPV, que é a vacina do câncer de colo de útero, muito provavelmente ela protege também contra o câncer de canal anal no homem e o câncer de pênis no homem. Então é possível, mas isso ainda não é uma recomendação formal, que em pouco tempo a vacina anti-HPV seja recomendada também para meninos. Tá? Então, as diferenças, quando criança, elas são pequenas, elas vão principalmente do uso de protetor solar, a higiene cuidadosa com a genitália. Eu acho que um câncer importante que a gente precisa falar, que é diferente no menino e no adolescente, é o câncer de testículo, que a menina não tem, óbvio. O câncer de testículo, ele é mais comum em adolescentes e em adultos jovens. Ele se manifesta como uma massa, um nódulo endurecido no testículo. E a prevenção, que é a detecção precoce, a mãe ou o adolescente devem estar atentos no momento do banho para uma alteração do testículo e procurar um urologista. Não tem uma prevenção, mas tem essa detecção precoce. Então essas são as principais diferenças. Além desses cânceres que você citou, existe algum que é mais incidente nos homens, que você pode citar para nós? Sim, se a gente for olhar em qualquer faixa etária, o principal câncer do homem é o câncer de próstata. Enquanto na mulher, o câncer mais frequente na mulher brasileira é o câncer de mama. Então é diferente entre homens e mulheres. Então quais cuidados o homem deve fazer, né? Um homem de qualquer idade? Então a gente já falou do protetor solar, que deve ser usado desde a infância até a última idade. Todo homem deve, assim como esse é um cuidado semelhante à mulher, a partir dos 50 anos de idade, fazer um exame de colonoscopia a cada 10 anos para evitar o câncer de intestino, que é um exame que detecta pólipos antes de virarem o câncer. Então, tanto o homem quanto a mulher devem fazer. E o homem deve, para rastrear o câncer que é mais comum no homem, que é o câncer de próstata, procurar um urologista após os 40 anos de idade, para ser definido um plano de rastreamento. Tem homens que vão precisar de exames mais frequentes, de toque retal e PSA, dependendo da história familiar. E tem homens que vão precisar e vão poder traçar com o seu urologista um plano de cuidados menos frequente, menos intenso, às vezes não anual, tá? Mas isso deve ser definido junto com o médico, o exame de toque retal e o exame do PSA. Se existe algum tempo, que sempre é bom prevenir, estar sempre acompanhando a saúde, mas existe alguma idade assim, que é certa para fazer os exames preventivos?
Bom, os exames preventivos, então, como a gente falou, o exame de toque retal e PSA, ele vai ser definido junto com o urologista a partir dos 40 anos de idade. O primeiro vai ser feito aos 40 anos de idade e a frequência, né, a intensidade de que esse homem vai ter que ser rastreado, baseado na sua história própria, história da família, vai do seu PSA de início, da história da família se tem muito câncer, essa intensidade do rastreamento vai ser definido com o urologista. E do câncer de intestino, o homem deve começar após os 50 anos de idade, a colonoscopia a cada 10 anos e a pesquisa de sangue nas fezes anualmente. Então, essa é a prevenção. Nos homens tabagistas, a principal recomendação que a gente tem é parar de fumar, porque o câncer de pulmão é o segundo câncer mais frequente no homem e é um câncer com alta taxa de mortalidade. Deixando de fumar, 85% dos cânceres de pulmão deixam de acontecer. E o câncer de pulmão é uma doença mais comum no homem do que na mulher, porque o homem classicamente fumou mais do que a mulher, apesar desses índices estarem em mudança, infelizmente as mulheres passaram a fumar mais nas últimas décadas, ainda é um câncer mais frequente no homem do que na mulher. Então, primeiro, parar de fumar. Se o homem teve uma alta carga tabágica ao longo da vida, isso é, se fumou muito tempo ou se fumou muito por um período, ele precisa também procurar um clínico geral ou um pneumologista para fazer um rastreamento. Hoje sabe-se que fazer uma tomografia anual em indivíduos com alta carga tabágica é possível detectar precocemente o câncer de pulmão, detectá-lo em estágios onde é possível a cura com maiores chances. Mas importante, parar de fumar é muito mais importante do que fazer exames para rastrear câncer de pulmão. É sempre importante, então, estar se prevenindo, né, em qualquer idade, em qualquer tempo. Prevenir é sempre melhor do que buscar a doença, claro, né? Mas juntar as duas coisas é o que mais protege, né? Em relação a outras doenças, doutora Angélica, quais dicas que você poderia passar para nós homens nos cuidarmos melhor da saúde? Bom, não só do câncer, mas de uma maneira geral, todos nós, né, e não só homens, não fumar, nunca fumar. Se fumar, parar de fumar. Bebida alcoólica em quantidade moderada a pequena. Isso a gente não falou em relação ao câncer, mas a bebida alcoólica aumenta a chance de câncer de fígado, de garganta, de boca, de bexiga, o tabagismo, que às vezes a gente não correlaciona. Então, não fumar, beber o mínimo possível, praticar atividades físicas, que vai ser bom para a prevenção de alguns cânceres, mas também de doenças cardiovasculares, né? Então, uma dieta saudável, uma atividade física, a gente só tem a ganhar, né? Independente da prevenção do câncer, a gente ganha também na prevenção de diabetes e outros distúrbios. Doutora Angélica, o exame de próstata é o mais comum no homem, né? Aqui na ACOM, como que é, digamos assim, submetido esse tratamento quando o homem descobre esse câncer? Bom, então o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, é uma doença que comparado aos outros cânceres, ele é muito mais lento e tem menor agressividade de uma maneira geral. Existe muito preconceito do homem em relação ao exame de toque retal, mas é importante o homem saber que a combinação da realização do exame de sangue de PSA com o toque retal é que dá a maior chance de diagnóstico. Então, como a gente já falou anteriormente, o homem deve, a partir dos 40 anos, procurar um urologista e estabelecer seu plano de cuidados e ver qual que é a frequência que cada homem tem que fazer esses exames. Uma vez diagnosticado um câncer de próstata, que é uma doença muito comum, né, principalmente após os 60 anos de idade, vai ser avaliado o tratamento. Existe toda a viabilidade de tratamento aqui no Hospital São João de Deus e em parceria com a ACOM. O tratamento do câncer de próstata, assim como das outras doenças, ele depende do estágio que a doença se encontra. Quando a doença é muito inicial, o tratamento é localizado, ou só a cirurgia, ou a radioterapia, ou às vezes uma combinação de cirurgia e radioterapia. Quando a doença é mais avançada, às vezes é preciso combinar também medicações, quimioterapia, mas isso em casos menos frequentes. O mais frequente é cirurgia ou radioterapia e, mais uma vez, há aparelhos de última geração chegando, o novo aparelho de radioterapia que a ACOM e o São João de Deus têm trazido para a região vão trazer para a região centro-oeste, só vão beneficiar os homens nos seus tratamentos. Então é preciso tirar esse preconceito e saber que é mais importante a saúde, né? Isso com certeza. Nesse ponto eu acho que as mulheres são mais cuidadosas que os homens, elas fazem seus preventivos de maneira rotineira, né? De maneira crescente, cada vez mais mulheres procuram médicos para serem cuidadas. Eu acho que isso também tem que ir para o lado do homem. Sempre é melhor detectar uma doença inicial do que deixar uma doença avançada, né?
Tá certo, então, muito obrigado, doutora Angélica. Nós fechamos aqui a entrevista e fica aí só um minutinho que já já nós voltamos logo após o intervalo. Ao amanhecer do dia, muitos desafios e novas esperanças. Pessoas lutadoras, na batalha contra o câncer, pela vida, deslocam-se de quase uma centena de cidades do centro-oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do sudoeste do estado na busca de tratamento e acolhida na ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Falar da ACOM, para mim, é um privilégio muito grande hoje, porque o pessoal da ACOM simplesmente me acolheu. O pessoal aqui não tem o que dizer, não posso falar assim, entre um e outro, são todos. Começando da portaria, todos os dias ao chegar é um bom dia sorridente, é um tchau agradável que a gente recebe, é um até amanhã, graças a Deus, né? A gente sempre fala isso um com os outros aqui dentro da ACOM. Fundada em 21 de março de 1995, a ACOM foi construída, expandiu-se e é mantida através de doações, a maioria de gente humilde, como trabalhadores assalariados, aposentados, um pouco de muitos deste povo solidário, numa doença que tem muita urgência, que luta contra a dor, contra o tempo, contra a morte, pela vida. Também existem outras fundamentais parcerias, o selo empresarial amigo da ACOM, o Troco do Bem, as doações através das contas de água, de energia. Através dos mensageiros devidamente identificados, o troco solidário, o depósito solidário, os bazares e eventos beneficentes. Mas quando se tem câncer, o apoio de que se precisa não é apenas financeiro. A vida fica mais intensa exatamente pela constatação irônica de sua fragilidade. Amigos, parentes, voluntários, pessoas que nunca vimos se tornam importantes e esperadas. Afinal, elas trazem o alento na oração, na canção e na conversa com o paciente. Trazem a boa vontade em fazer do tempo um amigo, quase um aliado. São horas que não conhecem o preconceito ou a discriminação. São dias positivos, de carinho, que resultam na valorização da vida. Nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta. Na verdade, eles são a única esperança de que isso possa ocorrer. ACOM, contra o câncer, pela vida. 37 3512 1521. Estamos de volta do intervalo e, como eu havia dito no início do programa, o Paulo foi às ruas de Divinópolis saber como que os homens estão cuidando de sua saúde. Confira aí com a gente. Que a ACOM é referência no tratamento do câncer, todas as pessoas já sabem. Agora, será que essas pessoas sabem quais os cuidados elas devem ter com a sua saúde para se prevenir o câncer? Eu vou conversar, nós estamos aqui na portaria do Hospital do Câncer, com algumas pessoas, alguns homens, principalmente dessa vez, para saber como eles fazem para cuidar da sua saúde. Então vamos conversar com essas pessoas, identificar se é verdade ou não que o homem cuida menos da sua saúde do que a mulher. Bom, na busca por pessoas, para conhecer um pouco mais da história, ver se elas se cuidam, encontrei aqui o senhor Pedro Venceslau Felipe, ele é da cidade de Pimenta. Senhor Pedro, o senhor me falou que o senhor sempre teve cuidado de fazer os exames, né, de fazer tudo direitinho. Tudo direitinho. Até que um dia o senhor descobriu em um exame que o senhor estava com câncer de próstata. Isso, o médico lá de Pimenta, onde eu moro, que descobriu, né? E eu comecei o tratamento lá em Formiga, perto lá de Pimenta. E lá ele disse para mim: seu caso é grávido. Aí eu falei:
Por quê? Ele falou, ó, a próstata sua está muito agitada e o senhor está com câncer na próstata. Ele falou, aí o que eu vou fazer, doutor? Qual é o passo? Ele falou, operar. Aí foi quando o senhor veio para Com? Aí foi quando eu vim para aqui, em 2006. Aí eu vim para aqui, já comecei o tratamento aí com a médica muito boa, doutora Angélica. Aquele não é um médico, aquele é uma mãe que a gente tem. Aí ela falou comigo, olhou os exames, falou comigo, ó, Sr. Pedro, a próstata do senhor está muito agitada, mas nós vamos fazer tudo para não operar. O senhor já é uma pessoa de idade, o senhor vai operar, é uma operação muito delicada, né? Então nós vamos pegar para outros meios. E assim ela fez para mim. Me deu os remédios, eu fiz a rádio. E aí vem agora um exame de rotina. Quando eu acabei a rádio, ela falou comigo, o senhor vai ficar 1 ano sem vir aqui. Aí eu passei 1 ano sem vir. Mas ela me deu os dados, tudo que era para eu fazer. Do que seria preciso, né? Preciso. Aí quando eu voltei, ela olhou e falou, ó, agitou um pouquinho o exame seu, alterou um pouquinho. Mas nós vamos cuidar. E agora, graças a Deus, está tudo zero os exames. E assim eu falo para todo mundo, cuida bem da saúde, que Deus ajuda, né? Que é bem procedido, né? Com certeza. Sr. Pedro, muito obrigado, viu? Fique com Deus. Obrigado. E assim também a gente fala, mais uma vez, da importância de você que está em casa cuidar da sua saúde, fazer os exames preventivos. Bom, estou aqui com o Sr. Vicente, ele é paciente da Com. Sr. Vicente, antes do senhor começar o tratamento, né, para o câncer de próstata, como que era? O senhor fazia os exames preventivos ou o senhor não tinha esse hábito? Por ser aposentado, mexer com roça, com lavrador, o senhor tinha esse costume ainda assim de fazer os exames ou não? Não tinha costume de fazer, não. O senhor não fazia os exames? Fiz aqui agora, o ano, deve ter quase 2 anos. Então eu fiz por conta da idade que tinha que fazer, mas não sentia nada não, sabe? Tinha problema, não sentia nada, era normal. Mas você fazia os exames e o médico achou uma dúvida, achava que tinha o início. Aí mandou pelo um outro médico lá, fez aquela, como que fala? A biópsia. Biópsia, isso. Aí deu, eu tava com problema na próstata, né? E o senhor faz o tratamento aqui há quanto tempo? Aqui, eu operei dia 1º de novembro, ali com o Dr. Deno, no Hospital São João de Deus, né? E agora aqui eu comecei a fazer na rádio semana passada. Aí são quantas, são as séries, né, de sessões? Bom, esse vai fazer 34, Aí faz 5 dias por semana, de segunda a sexta. E qual mensagem que o senhor deixa? Porque muitas pessoas, o senhor ainda fez um exame e descobriu no início, que é muito positivo. Mas tem muitas pessoas que não fazem o exame de maneira alguma. Que mensagem que o senhor deixa para esses homens se cuidarem melhor? Quanto mais breve chegar no certo ponto de fazer idade, que eles falam que depois de 40 anos tem que fazer, né? E eu não fazia, sabe? Eu aconselho que deve acompanhar, porque evita de chegar num caos mais grave, né? Porque estando no início igual, Deus me ajudou. O doutor Jamila de Cláudia falou, a vantagem que você fez no início, você pode operar tranquilo, com tranquilidade. Se deixar passar, ficar caos mais grave, daí às vezes até nem já não pode operar, né? Então eu aconselho que deve fazer para prevenir, né? Bom, depois a gente fez uma mudança aqui, já estou aqui com o senhor José Arantes. Senhor José Arantes, como que era? Antes do senhor começar o tratamento aqui na Com, o senhor tinha costume de fazer os exames preventivos? A gente já começou depois de velho, né? Que o certo é que de 40 anos em diante. E a gente não ligava para isso, que pareceu que esse negócio da doença avançou de poucos anos para cá, né? E a gente, depois já de velho, que eu tô com 72 anos, tem 5 anos que eu estou fazendo tratamento, e que eu comecei a fazer o PSA. Aí eu levei para o médico, lá na minha cidade, e ele falou, você tem que fazer um tratamento. Aí passou uns remédios para mim, ó, que você terminar os remédios, você faz o PSA e traz de novo para mim. Assim eu fiz, levei para ele, falou, ó, tá bom, daqui 6 meses você volta. Esse tratamento você tem que fazer de 6 em 6 meses pra gente ver. Só que a gente esqueceu daqueles 6 meses, né? E depois eu senti mal, parou de urinar, a urina estava muito
os pinguinhos, de 15 em 15 minutos eu urinava, saía aquele pouquinho. Aí voltei nele, ele falou, mas eu falei 6 meses, já tem ano. Passou por cima da cabeça. Aí ele pegou, passou os mesmos remédios, eu tomei e foi bom. Fiz o PSA, voltou no normal. Depois dali um ano, eu tornei de esquecer de novo, né? Dali um ano eu voltei de novo. Mas aí eu tava ruim mesmo, tava muito ruim. Aí ele falou, aí ó, você não veio na época certa. Passou os remédios, eu tomei, fiz o PSA, voltei, não desceu nada, o PSA não abaixou. Ele tornou passar mais remédio, eu bebi, tornei fazer o PSA, ele não abaixou, vai ter que fazer a biópsia. Aí fez a biópsia e deu, né? Deu pouco, deu 4,4% de câncer, né? Ele falou, vou indicar você lá para Divinópolis fazer o tratamento. Não precisa de operar não, você fazer a radioterapia, você vai ficar bom, não precisa de operar não. Aí o senhor não foi preciso fazer a cirurgia então, não? Não foi preciso fazer a cirurgia não. Então a gente demorou um pouquinho os papéis, que os papéis, né, pelo SUS demora um pouco, mas graças a Deus agora estou sentindo bem. Sentindo bem e só muitos companheiros meus lá fez assim, indo e voltando, não. Eu não aguento isso aí não, vou ficar na casa de apoio, né? Mas achava que aqui, eu falei, não vai dar certo, porque no meio daquele povão, não sabe? Pô, mas isso aqui eu acho melhor que aquilo que é lá em casa, velho. Que é bom demais, é todo mundo sorrindo, né? A gente põe amizade com os colegas, enfermeiras, cozinheiras, tudo é bom demais, né? Que coisa boa. E para quem está em casa assistindo o programa Mais Saúde, qual mensagem que o senhor deixa? Principalmente para não esquecer de procurar o médico, mas além disso, qual mensagem que o senhor deixa para essas pessoas, para esses homens? Para as pessoas que precisam fazer o tratamento? Eu deixo uma mensagem assim, que não esqueça, né? No tempo certo, passou dos 40 em diante, dos 40 anos em diante, procurar fazer o exame, né? Procurar fazer o tratamento, procurar um médico e fazer o PSA. Faz o PSA primeiro, né, para ver, e leva para o médico olhar, né? Fazer os exames todos, né? Na verdade, até tem muito preconceito em cima do exame de PSA, exame de toque, porque, né, no mundo masculino, enfim, as mulheres fazem tantos exames e os homens não fazem, eles giram em torno desse preconceito. Bom, e assim a gente vai encerrando, a gente volta para o estúdio e vamos continuar de lá com o programa Mais Saúde. Momento Mais Saúde Acom. Você sabia que uma alimentação saudável pode reduzir as chances de câncer em pelo menos 40%? Coma mais frutas, legumes, verduras, cereais e menos alimentos gordurosos, salgados e enlatados. E carne vermelha com moderação. Momento Mais Saúde Acom. Contra o câncer pela vida. Estamos chegando no final de mais um programa Mais Saúde, que é realizado pela ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro. Queríamos agradecer a você que esteve conosco assistindo todas as matérias, agradecer a doutora Angélica e o pessoal que estava na rua e conversou com a gente. Muito obrigado. Semana que vem tem mais programa Mais Saúde e nós esperamos por você aqui no mesmo horário. ACOM contra o câncer pela vida.